Félix, a gente começa esse giro internacional com um assunto que está na capa dos principais jornais do mundo nesta quinta-feira. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de mudar a embaixada de Israel da cidade de Tel Aviv para Jerusalém. O mundo inteiro, países do mundo inteiro têm embaixadas em Tel Aviv, países como o Brasil, por exemplo. A comunidade internacional reconhece Tel Aviv como a capital israelense. Donald Trump muda para Jerusalém, uma cidade que é reivindicada também pelos palestinos. É um gesto simbólico, mas que tem imensa repercussão naquela região que já é tão tensa. Yula Rocha, nossa colega de Nova York, voltou recentemente de Israel e conta pra gente um pouco sobre essa decisão. Olá, Sérgio. Olá a todos que nos assistem no SBT Notícias. A decisão de Donald Trump é importantíssima porque Jerusalém é a chave de um possível acordo de paz entre israelenses e palestinos. E a comunidade internacional entende que a soberania dessa cidade e também a partilha desse território e das fronteiras devem ser decididas entre esses dois povos e não unilateralmente por Israel e nem tampouco pelos Estados Unidos, que tem agora a legitimidade questionada para então mediar um possível processo de paz. Essa decisão é também muito perigosa porque pode gerar uma onda de violência no Oriente Médio. Inclusive, o presidente da Autoridade Nacional Palestina disse que esse tipo de anúncio só alimenta mais o terrorismo que os próprios americanos tentam combater. Eu estive em Israel, visitei Jerusalém e também a Cisjordânia, onde vivem os palestinos, e nesta quarta-feira conversei por telefone com alguns deles que me disseram que o anúncio de Trump mata de vez qualquer chance de paz. Sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, esse pedacinho da Terra Santa é o centro da mais delicada disputa diplomática do mundo. Reconhecer Jerusalém como capital de Israel, ele disse, é reconhecer o óbvio, a realidade, e ordenou o início do processo de transferência da embaixada americana de Tel Aviv. Trump disse que a decisão é um passo para avançar num acordo pacífico e continua comprometido em apoiar a criação de dois estados independentes e que cabe às duas partes definir as fronteiras. This is a historic day. Um dia de glória para o premier israelense Benjamin Netanyahu, que repetiu as palavras de Trump, e de decepção para o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Os Estados Unidos perdem legitimidade para negociar a paz, disse Mahmoud Abbas. Com o apoio de grupos islâmicos, foram declarados 3 dias de fúria contra a decisão de Trump. Foi uma decisão que causou condenação do mundo inteiro. Nações Unidas, China, Alemanha, França, Reino Unido e até o Papa Francisco disse que não podia ficar calado. O pontífice lembrou que a cidade é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos e, sem citar Trump, disse que reza por sabedoria e prudência para que novas decisões não aumentem a tensão na região. Os britânicos, que já dominaram aquela área e ajudaram a desenhar as fronteiras israelenses, defendem a solução de 2 estados. Nesse plano, Jerusalém teria um status internacional e pertenceria a 2 países, algo que os israelenses nunca aceitaram. O Brasil, que historicamente defende a solução de 2 estados, ainda não se pronunciou sobre a decisão dos Estados Unidos. Bom, a gente segue com o giro internacional. Nessa época, as grandes publicações elegem aquelas pessoas que se destacaram durante o ano. Foi o que fez a Time, revista dos Estados Unidos, uma das mais influentes do planeta, que elegeu mulheres que lutaram por uma causa. As chamadas Silence Breakers, mulheres que quebraram o silêncio e denunciaram o assédio sexual, são as personalidades do ano, segundo a revista. Nos Estados Unidos, o produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, foi um dos poderosos desmascarados por elas, que venceram na disputa os presidentes da China e dos Estados Unidos. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin confirmou que vai se candidatar à reeleição no ano que vem. Se vencer, será o 4º mandato dele. Putin também disse que não vai criar obstáculos para que os atletas do país possam competir na Olimpíada de Inverno da Coreia do Sul no ano que vem, sob uma bandeira neutra. A Rússia foi banida dos Jogos e acusada de patrocinar um esquema de dopagem e falsificação de exames.
Na França, fãs fizeram uma última homenagem ao cantor Johnny Hallyday, que morreu aos 74 anos, vítima de câncer de pulmão. Ele era considerado o Elvis Presley francês. E a gente termina esse giro com a surpresa do ano no metrô de Berlim. Infelizmente, não foi aqui em Londres, mas antes a gente lembra que aquela história de vida de cachorro nem sempre é tão ruim e a prova disso foi aqui na capital britânica. Noite de gala para alguns, mas para outros sem menor compromisso com a etiqueta. O evento é patrocinado por uma entidade de proteção aos animais. Acontece há 130 anos na capital inglesa e atrai celebridades como o Gizmo, que tem milhares de seguidores nas redes sociais. Já pensou em sair do metrô e dar de cara com eles? O U2 rodou pela linha que tem o mesmo nome na capital alemã. A viagem foi parte de uma promoção para divulgar o novo álbum da banda irlandesa. Sérgio Uti, de Londres, para o SBT Notícias.